Chega uma hora que você precisa falar, irmão, você não tá dando conta da pressão do mundo porque você não tá enfrentando a verdade. Começa a enfrentar a verdade, trata essa pressão, porque a gente só se forja na pressão. A pressão ela é necessária para crescer. Se você recebe a pressão e você não sabe como tratar isso, você vai descontar onde? Na bebida, no vape, na bet, na pornografia, no iFood. Precisa mudar. Foi o que eu fiz no fim das contas. Tabata, vamos começar a brincar de fazer entrevistas em eventos. Bom, tava na hora da gente receber os palestrantes que estão aqui no SDW e a gente precisava pegar e puxar Marcelo Toledo. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Marcelo, crescimento do podcast, já vou puxar um pouquinho aí pra gente. Ele ainda não criou a maturidade. Existe pesquisa que diz que 2029 vai ser a maturidade do podcast, só que estamos à beira de 2026. Tem alguns anos para caminhar até lá. O que você acha que vai acontecer com o mercado nesse meio tempo? É um jogo de resistência. Tem que ver quem que aguenta segurar a onda e ir se transformando ao longo do processo, porque percebe que quando o Diary of a CEO entra no mercado, ele muda tudo, né? Ele muda tudo. Ele introduz trailer, ele introduz o teste AB, que antes não existia formalmente no YouTube, e ele começa a trazer uma série de variáveis que a gente começa a metrificar. Ele, para mim, é a grande referência. Só que a barreira para se chegar lá não é tão complexa assim. Então, na hora que ele traz uma mudança e ele se destaca, todo mundo vem atrás igualzinho. E quem não acompanha isso, perde a oportunidade. E eu acho que é isso que vai continuar acontecendo, porque todas as vezes alguém vai trazer uma novidade, algum elemento diferente, e você vai ter que decidir, faço ou não faço? Vou te dizer outro. Primocast, baita podcast, um dos maiores do país. Ele tem vários quadros hoje que não é de podcast. Será que a gente não deveria estar fazendo isso? Quem que trouxe isso? Quem colocou o vlog? O próprio Diary of a CEO, o Modern Wisdom fez a mesma coisa. Tem um momento do vlog, não é o podcast. São os bastidores, é o entorno, é um conteúdo diferente. Tudo isso é uma oportunidade da gente fincar a bandeira e se tornar como um dos podcasts que vai ser parte dessa elite, digamos assim. A gente fez vlog no canal, a gente tem um programa só para saúde, com médico, então assim, a gente está criando vários programas dentro do próprio canal para não ficar preso a um só. Então a gente viu isso daí. Você viu agora que o YouTube ele me mandou a collab, né? Agora a collab entre canais. Então assim, eu acredito que eles entendem o formato, eles estão conseguindo mudar. E assim, o formato do podcast tem como crescer, mas se não se mexer, se não inovar e buscar... É isso, tem que agir rápido, né, cara? Assim que saiu o collab, a gente já tava mandando collab, já tava aceitando, o resultado já deu uma mudada, então tem que ficar antenado, cara. Podcast dá trabalho, aliás, produzir conteúdo dá trabalho. É conteúdo. Eu até ia fazer exatamente essa pergunta para você. Você acredita que o podcast te ajuda na conexão com pessoas para daí surgir novos negócios? Ou ele te facilita na criação de conteúdo devido a cortes e como é que é o nome da ação? Não, mineração. De cortes. Eu acho que para mim é muito mais sobre aprender. Então, quando uma pessoa está aqui, como eu estou aqui com vocês, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo sobre coisas que eu tenho interesse. Então, você fala de conteúdo, então eu vou aprender sobre conteúdo. Você fala sobre filosofia, eu estou aprendendo sobre filosofia. É esse tipo de coisa que eu curto no processo do podcast. Porque eu sou uma pessoa mais reservada, mais introspectiva. Eu não sou o Alfredo Soares do G4 que sai falando com todo mundo, que gosta de sair. Não, eu sou mais reservado. Então o podcast é um dos poucos momentos que eu tenho assim para interagir com as pessoas, para conversar. Eu sou mais na minha, mais quieto, mais tímido. Ontem eu estava fazendo uma palestra e me perguntou assim, Marcelo, qual que é o preço de você ter mudado de vida e chegado nesse estilo de vida? Eu falei, o preço é ter perdido quase todos os meus amigos. Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa que não come o que todo mundo come, que é a minha vida, né? Dieta. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, sabe? Eu não faço o que muitas pessoas hoje consideram que é parte da vida social. E tá tudo bem. Só que a partir do momento que é o seu amigo fazendo isso, você se ofende.
E aí você se incomoda. Então, quando eu perdi meu primeiro amigo, não fui eu que perdi ele, foi ele que se irritou comigo e falou: tchau, você é um péssimo amigo, você é egoísta, você só quer saber de você. E eu entendi isso. Mudar dói. O processo de mudança dói. Você vê os 300 dias, pois sei lá quantos dias já deu de banheira. Você começou no 1 e vai continuar, e vai. A gente tava nessa, a gente perdeu um monte de amigos, a gente fechou nossa empresa de marketing pra tocar no podcast, todo mundo achou que a gente era louco. E aí a gente começa, sei lá, um imã, né? Você ou atrai as pessoas que você quer, que tá no seu meio, ou o resto vai tudo embora. E dói. Mas assim, dói, mas a gente tem um propósito. Quando você falou, pra mim o podcast virou um MBA da minha vida, pra mim, sabe? De tantas pessoas que a gente conversa, já são mais de 250 episódios. Cara, todo mundo tem uma história, todo mundo tem alguma coisa que agrega pra gente, e a gente anota e aplica isso na nossa vida. Vocês fazem mais de um por semana? Agora a gente tá fazendo 2. Coragem, hein? Eu tô lutando pra não fazer isso, porque a partir do momento que você decide que é 2, amigo, você aumentou 100%. Você ter a fama que tem hoje, né? Ter virado Marcelo Toledo hoje com mais de 1.400.000 seguidores. Em que ponto da sua vida? Você sabe? Você lembra quando foi essa mudança de chave? É que eu entendi uma coisa. Meu trabalho é sobre gerir e liderar pessoas. Então eu falo sobre empresas, sobre mudar a cultura, sobre mudar o ser humano. Só que eu começava a olhar para as pessoas que trabalhavam com o mesmo conteúdo que eu, e eu falava, essa pessoa não está falando sobre gestão e liderança. Ela não está falando sobre essas coisas. E eu percebi que esses conteúdos são chatos. As pessoas não querem ouvir você falar sobre gestão e liderança, e técnica, e ferramenta. Não é isso, não é isso. E quando eu entendi isso, eu comecei a falar sobre quem é o Marcelo Toledo. Então eu comecei a mostrar os bastidores da minha vida, e eu comecei a dar minha opinião sobre as coisas. Isso engaja muito mais. Então aí você fala, nossa, que legal. Esse cara é empresário, atleta, ele é empreendedor, ele tem uma empresa, ele tem isso, ele tem aquilo, e ele faz isso. E ele tem espiritualidade, e ele tem... gerou identificação. Deixa eu ver como é a vida dele. Então, esse momento foi um momento que eu comecei a mostrar quem eu sou de verdade. Aí as pessoas passaram a me conhecer. Não é que não era eu, é que eu comecei a mostrar. Exatamente o papel que as pessoas não querem desempenhar, né? Trazer a autenticidade delas, porque com elas carrega a vulnerabilidade. E como é que faz esse desprendimento sobre o julgamento? É muito difícil isso. E eu acho muito legal porque você fala sobre despertar vidas, né? E é engraçado porque eu, como comunicadora, eu ainda acredito que eu não desperto alguém, por mais que as pessoas me peçam para ajudá-las a serem naturais e desinibidas diante a uma câmera. Você atribui esse despertar vidas em todos os sentidos, desde a parte de saúde, desde a parte de palestras e de negócios. Você, elencando todos esses pilares, qual que você acha que mais te faz o coração bater forte? De tudo que eu faço, o trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é o que mais me chama atenção e é o que mais me toca. Porque o meu trabalho é sobre mudar empresas. O que são empresas? Pessoas. No fim das contas, meu trabalho é sobre mudar pessoas. Mas adianta e é possível mudar uma pessoa dentro do trabalho sem mudar a vida dela? Quando eu entendi isso, eu parei de querer mudar os processos da empresa e eu comecei a mudar as pessoas. Porque os padrões que nós repetimos na nossa vida pessoal é o mesmo que a gente repete no trabalho e vice-versa. Então, quando você dá desculpa no trabalho, quando você não assume a responsabilidade, quando você não se compromete, quando você não chega no horário, você não está fazendo isso no trabalho. Você é assim. Você faz isso em todos os pilares da sua vida. Meu trabalho, então, é entender. Irmão, o que você está fazendo aqui? Para onde vai sua vida? Onde você quer chegar? Me conta. Aí, na hora que a pessoa me conta e me fala qual que é o sonho dela, eu começo a mostrar para ela os momentos que ela está decidindo não ir em direção aonde ela quer ir. E aí depois, irmão, não é o estado, não é a sua cor, não é o quanto de dinheiro você tem, não é onde você nasceu. É você que está decidindo não fazer o que precisa ser feito e mudar a sua vida.
Você está tendo a oportunidade, você está escolhendo não fazer. Quando você começa a despertar essa consciência na cabeça das pessoas, duas coisas acontecem. Ou ela fica com medo, porque a verdade dói e ela ainda não está preparada para a verdade, ou ela muda. Porque ela começa a tomar consciência que existia uma força que ela ainda não entendia, que levava ela a fazer coisas não racionais. Porque, logicamente, a gente sabe que tem que chegar no horário. Por que você não chega? Logicamente, sabemos que temos que nos comprometer com o trabalho. Por que você nos compromete? Vai ter 1000 desculpas excelentes, mas ainda assim são desculpas. E provavelmente irracionais. Quando eu te acompanho faz tempo, Marcelo, mas bastante tempo, eu vi essa sua mudança. A hora que você começou a ser mais agressivo na sua fala é onde você começou a tomar mais as bordoadas, né? E isso foi legal de acompanhar o seu crescimento, principalmente porque isso toca na gente. E eu enxergo que se a gente tem um canal, ou vocês que têm milhões de influenciadores, a gente tá aqui para influenciar pessoas, principalmente vocês, e influenciar pro lado positivo. E realmente, quando você abre a cabeça da pessoa, ela tem o medo, ela sempre vai ter a autodefesa dela, sempre. Sempre o vitimismo é o primeiro, é porque eu não consigo, porque eu não posso. Eu também, eu e a Tabata estamos há 21 anos. Será que eu saberia que eu estaria com uma mulher há 21 anos? Será que eu conseguiria estar aqui hoje entrevistando o Marcelo Toledo? Não. Só que a gente consegue pensar. E você faz as pessoas pensar, mas na marra. É legal isso? É perigoso? É. Só que eu acho que a sua evolução como pessoa, porque é nítido de ver o seu corpo, o jeito que você se trata hoje, o jeito que você fala, inspirou outras pessoas e eu tenho certeza disso. Percebe que eu não fiz isso para os outros. E algumas pessoas falam, nossa, que egoísta. Eu fiz isso para mim. Foi o meu processo de mudança. As mensagens não eram para as outras pessoas, eram para mim. Eu que precisava lembrar de quem eu precisava ser. Eu que precisava lembrar do que eu me comprometi. Eu que precisava lembrar de tudo aquilo ali que em algum momento da vida a gente precisa chegar à seguinte conclusão. Os seus professores de vida fizeram o que puderam fazer dentre os limites que eles tinham. Isso significa que tem limite. Sua educação não foi tão boa assim. Então, você não é o melhor pai do mundo, você não é o melhor marido do mundo, você não é a melhor pessoa do mundo, você não é o melhor filho do mundo. Decida quem você quer ser. E comece a trabalhar para se tornar essa pessoa. Isso é uma decisão e é um trabalho para o resto da vida. Essa é a busca pela excelência. A gente precisa ter um modo de viver onde a gente evolui e não evolui. Quando você olha para a maior parte das pessoas, elas estão evoluindo, elas estão com mais dores, elas estão piorando fisicamente, elas estão ficando mais chatas, mais birrentas, com mais mimimi. Isso não é bom. E não sou eu que estou falando, é estatística. Cada vez mais obesos, cada vez mais diabéticos, cada vez mais doentes mentais, é estatística. Chega uma hora que você precisa falar, irmão, você não está dando conta da pressão do mundo porque você não está enfrentando a verdade. Começa a enfrentar a verdade, trata essa pressão, porque a gente só se forja na pressão. A pressão ela é necessária para crescer. Se você recebe a pressão e você não sabe como tratar isso, você vai descontar onde? Na bebida, no vape, na bet, na pornografia, no iFood. Precisa mudar. Foi o que eu fiz no fim das contas. E as pessoas, elas não conseguem atribuir por onde começar, né? Elas acham que existe uma fórmula que você vai passar e fala, comece por aqui. Mas a primeira, a básica, vamos falar sobre saúde. As pessoas estão com sobrepeso ou elas não treinam pela saúde delas para se movimentar, cuidar do envelhecimento. Só que vira e falar, é muito difícil, mas o que é fácil? Então, como é que você faz essa mudança de vida, sendo que você até consegue elencar, se para pensar, mesmo sabendo que pensar dói, porque você consegue identificar que te falta autorresponsabilidade. Só que as pessoas generalizam e falam que ele consegue porque tá fácil para ele, só que esquece que existe um processo. Você já passou muito, já forjou muito para chegar onde está hoje. E eu escuto isso direto. Ah, e nessa cobertura, essa casa aí que você tá rico do jeito que ele é, sempre tem alguém querendo criar um motivo externo pela qual ela não consegue mudar de vida. E eu entendo isso. Só que ainda assim são desculpas. Não importa em que patamar você esteja de vida, pode ser mais difícil para você. A vida não é justa.
num primeiro olhar. Vai ser mais difícil quem nasceu na periferia do que quem é rico para conquistar algumas coisas. Será? Será mesmo? Olha a vida do Elon Musk. Será que a vida dele é boa? Será que a vida dele é tranquila? Ele tem algum grau de autismo, né? Ele já divulgou isso publicamente. Ele tem uma filha transexual que não fala com ele. Ele tem uma penca de filhos que a gente nem sabe. Ele consegue cuidar de todos os filhos, tendo aquela quantidade de empresas? Será que ele é realmente bem resolvido, tendo trocado 300 vezes de mulher? Todas as pessoas que trabalham com ele dizem que ele é completamente insano. Será mesmo que a vida do rico é tão mais fácil assim? Na hora que você começa a se colocar no pé das pessoas, você vê de um jeito diferente. Você fala, epa, eu particularmente acho que despertar para a vida é mais fácil quem está sofrendo do que quem está na zona de conforto. Eu falo assim, o rico, dificílimo mudar, porque ele não tem razão para mudar. Ué, ele tá lá com o dinheiro, tem tudo que ele quer, para que ele vai mudar? Agora você tá pegando um ônibus quente, ficando 2 horas no translado, sua vida tá dura. Eu tenho um motivo para mudar, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais essa vida, eu vou fazer o que for necessário para mudar. Você tem motivo para agir. Já o rico não, ele fala, vou pensar, depois eu faço. Recebi ligação de um amigo. Essas histórias já se repetiram N vezes na minha vida. Marcelo, preciso da sua ajuda. Acabei de vender minha empresa, tô rico, comprei a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, a moto dos meus sonhos, ando de helicóptero, tenho tudo que você puder imaginar. Estou na pior fase da minha vida. O que eu faço? Criou-se essa ideia de que a gente vai chegar num determinado patamar e a partir daquele momento a nossa vida vai fazer sentido. A gente esquece que não é o que a gente faz com o mundo físico que é o nosso propósito. Tudo isso daqui é para uma razão somente. É para você evoluir como ser humano. Se você não está evoluindo como ser humano, você se perdeu achando que o seu propósito é o seu trabalho. E usualmente não é. Não sei se você vai conseguir, né, vai poder me responder. Você falou que não foi uma vez que aconteceu dessa ligação de amigos. Em algum momento dessas repetições, você conseguiu dar um norte, uma ajuda para a pessoa que se coincidiram? Era a mesma problemática interna que elas tinham, que estava assim, fazendo essa falta, essa lacuna internamente delas? Quase sempre a mesma coisa. Quase sempre a mesma coisa. Para a gente entender, precisa se aprofundar. Mas usualmente, eu diria que a grande maioria dos problemas das vidas das pessoas ou vem da infância ou vem da adolescência. Infância, porque a gente foi programado por quem nos criou e isso moldou a nossa forma de entender o mundo. É o primeiro momento que a gente precisa ocupar espaço no mundo. E esse espaço no mundo, ele tem relação com o amor. Então, se você é um filho único, vai ter uma relação com amor. Se você é o segundo filho, vai ter uma falta de amor por conta do seu irmão. Se você é o último filho, ou o primeiro filho, ou o filho do meio, sempre vai ter uma falta de amor que vai criar uma necessidade em você de buscar esse espaço. E quando você não aprende a lidar com isso, você chega na adolescência, que é uma das fases mais complicadas da vida do ser humano, onde você precisa aprender um idioma que ninguém nunca te ensinou, a se vestir de um jeito específico, a agir de um jeito extremamente específico, e ai de você que erre uma vírgula, que você vai ser escrachado e humilhado na frente de todo mundo. Nesse momento da vida, a gente aprende a amar quem nos humilha, e a gente aprende a odiar quem nos ama em casa. Olha como tem a inversão de valores. O adolescente ficou rebelde. Não, ele só está tentando ocupar o espaço dele no momento em que ele está criando a identidade dele. Só que como? Entendendo que a vida é dura e que ele precisa ser quem ele não é. Então ele precisa vestir um tal tênis, vestir uma tal roupa, falar de um jeito específico, agir de um tal jeito. E a gente cresce, se torna adulto e continua fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia na adolescência. Eu olho para um monte de adulto, que na verdade são crianças em corpo de adulto, agindo como adolescente e criança. Até hoje que não percebem, não tomaram conhecimento que o motivo pela qual elas fazem o que elas fazem são os traumas lá de trás. Não entendo porque eu errei no meu relacionamento. Eu entendo, porque você continua
prestando atenção em somente quem te rejeita. Quem te ama, você acha que é fácil demais, então não é possível que deve funcionar assim. Legal você falar, porque passou com a gente, né? Pô, casado há 21 anos, muitos amigos separaram, passaram, voltaram e vieram pedir conselhos, tudo como que pode. E eu tive um amigo meu, cara, que ficou marcado pra mim. Ele tava, acho que, indo pro 4º casamento. E ele chegou pra mim e falou, pô, cara, como que você consegue? Eu falei pra ele assim, eu consigo não escutando pessoas como você que me falaram a vida inteira que eu era idiota, que eu não sabia, eu tinha que aproveitar a vida, que eu tinha que sair, jogar bola ou tomar uma cerveja com vocês. E aí eu tô casado há 21 anos e você tá indo pro seu 4º casamento. Porque assim, a gente tem exatamente você, a gente vai onde nos falta algo, né? A gente vai escutar as pessoas que você não deve. E o cara que tá ali do seu lado te amando, a sua esposa, não, meu amigo é mais legal, eu vou lá, porque, pô, ele faz, eu posso fazer. E aí volta a galera da adolescência, que são eternos adolescentes, que o cara tem 50 anos, ele quer continuar indo pra balada, ele quer continuar indo fazer as coisas dele. Cara, vamos crescer? É exatamente isso, cara. Será que a gente vai buscar eternamente curar alguma crença? Porque você falando, eu fiz um retorno aqui rápido e revisitei algumas coisas que já foram, assim, trabalhadas, né? Algumas dores que hoje não são dores. Será que sempre vai haver alguma outra camada na sua profundidade, independente do nosso envelhecer, que a gente vai se deparar com isso e ainda vai ter mais coisa para solucionar? Esse é o nosso processo evolutivo mesmo? O nosso cérebro, ele não desfaz as conexões neuronais. Ele enfraquece. Na nossa evolução como ser humano, a gente tem algumas fases da vida que nós temos as podas neurais, que é quando a gente dá uma limpada nas nossas conexões neurais. Só que na fase adulta isso não acontece mais. Então isso significa que tem coisas na nossa vida que é melhor nem experimentar e nem viver. Então, por exemplo, chegou para você e falou assim, cara, prova que essa cocaína aqui, meu irmão, não prova. Porque você vai aprender o que é isso e não é só aprender, vai ficar lá no seu cérebro. Então, quando você viveu um trauma, e você reforçou esse trauma durante muitos anos na sua vida, ele não vai sair de lá. O que acontece no nosso cérebro é você para de usar aquela região e você passa a usar outra. O que nós temos é um esquema cognitivo, a forma como os impulsos elétricos caminham no nosso cérebro passa longe daquela região. Mas, se você voltar a ativar aquela região do jeito que você sempre ativou, você vai voltar com os mesmos padrões de pensamento. Então, nosso trabalho, ele é eterno. Ele sempre vai evoluindo, evoluindo. Pode ser que você se depare com uma situação ali na frente que você regrida. E você cai exatamente no mesmo buraco. Você fala, meu Deus, ainda não saí disso daqui. Olha a lição voltando, repetindo, porque você ainda não aprendeu. Você vai precisar lidar com aquilo de novo. Óbvio que conforme a gente vai evoluindo, a gente entende que na vida é tudo sobre desapegar. Se você desapegar das coisas, você aprender e você treinar e você parar de ligar, tá tudo bem. Ah, deu tudo errado. Tá tudo bem. É do jeito que tinha para ser. Mas você não vai conseguir, não vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Tá tudo bem. Desapeguei. Tá tudo certo. Eu vou dar um jeito. É o que é. É isso? Então tá bom. Eu vou fazer o que precisa fazer. Ai, tô estressado. Ai, meu Deus, tô preocupado. Na hora que você começa a entender isso, você começa a criar um estilo de vida que te coloca num lugar que pouquíssimas pessoas chegaram, que é, todo mundo tem problema, mas eu lido com o problema de um jeito diferente, eu dou um significado de um jeito diferente. Não é que eu não tenho problema, eu tenho problema, eles estão lá guardadinhos, só que eu treinei para dar um significado todos os dias pro resto da minha vida diferente do que as pessoas têm. Senhores, este foi Marcelo Toledo aqui conosco rapidamente. Se você ficou de fora deste evento maravilhoso, saiba que você perdeu, mas vai ter oportunidade, vai ter o próximo, vai ter oportunidade. Eu quero agradecer o seu tempo, Obrigado. você ter vindo até aqui. Valeu. Se quiser aproveitar, deixar um recado, uma mensagem, a câmera é sua. Olha, todos os dias, 6h45 da manhã, eu gravo um conteúdo no Gelo e publico no meu Instagram, se você quiser acompanhar. São mensagens que vão te provocar, vão tirar da zona de conforto. Marcelo Toledo no Instagram. Marcelão, obrigado. Obrigado, gente. Vamos Foi um marcar prazer, viu? maior, a gente vai pra São Paulo e a gente bate um papo lá. Combinado. Obrigada, Foi um prazer. Obrigado, valeu. Tchau, até Tchau, já. tchau. Tchau.